terceiro ano do ensino médio. Vamos começar aqui mais uma videoaula. Essa é a nossa videoaula de número 13 do componente de História. O meu nome é Adriana, eu trabalho na assessoria de História, Filosofia e Sociologia e vou acompanhar aqui vocês na continuidade dos nossos estudos. Na nossa última aula, a gente fechou a unidade 44, que falava sobre as movimentações comunistas. Então, durante toda essa trajetória, falamos sobre China, Vietnã, Coreia, fechando com Cuba. E agora nós iniciamos uma nova unidade, a unidade 45, que vai falar sobre a questão árabe-israelense na Palestina. E para isso, eu já começo com uma pergunta para vocês. O que é Palestina? O que vem na cabeça de vocês quando a gente fala aqui Palestina? Vem ideias, por exemplo, relacionadas a guerras, relacionadas à religião, relacionadas a relações internacionais, questões humanitárias. Vamos fazer um teste? Eu vou aqui acessar com vocês um site de busca. Hoje é o dia 9, nesse dia que eu estou gravando essa videoaula, é o dia 9 de junho. Vocês vão acessar no dia que vocês estiverem visualizando essa gravação e quero que vocês coloquem no site de busca a palavra Palestina e vão numa das opções de notícias. Vamos ver o que surge de notícias? Vamos ver aqui comigo o que surge hoje, no dia 9 de julho, de notícias relacionadas à Palestina. Então, gente, vamos fazer juntos esse exercício e fazer a reflexão a partir dos resultados que aparecem a partir das nossas buscas da palavra Palestina. Vou digitar aqui, ó, Palestina. Vai, nos primeiros resultados, situar geograficamente. Inclusive, a gente pode aqui dar uma olhada. Inclusive, vocês viram ali que tem uma bandeira que delimita essa região da Palestina. Se eu dar aqui um zoom out, olha, vocês começam a ver o estado atual de Israel. Nós já vamos falar sobre a criação desse estado. E a região, olha, próximo à África, aqui, ó, bem próximo do Egito. Inclusive, o Egito vai estar fortemente relacionado aos conflitos. A Síria, a Jordânia são os principais países envolvidos nas questões árabe-israelenses. Se eu continuar dando aqui o zoom out, a gente vai perceber o quê? Né? Que é uma região, como eu estava falando, né, de ligação entre os continentes europeus, africanos e asiático. Então, dentro dessa região aqui que nós vamos chamar de Oriente Médio. Voltando lá, eu quero ir aqui nas notícias. Quais serão as últimas notícias sobre a Palestina hoje, no dia 9 de junho, que é o dia que eu estou fazendo essa gravação aqui, ó. Primeiramente, Palestina apresenta contraproposta ao plano genocida. Então, está tendo aí uma... Não vou entrar, quem quiser depois entra, mas só pelos títulos, mesmo que cortados das manchetes, para a gente ver quais são as causas atuais envolvendo a Palestina e o quanto que isso está relacionado com o que nós vamos falar hoje na história. Então, olha, nessa terça-feira, o primeiro-ministro palestino, então você já percebe que tem um primeiro-ministro, tem uma organização política, porém não existe um país chamado Palestina. Anunciou uma contraproposta aos palestinos ao plano americano. Então, está tendo uma intervenção americana, uma proposta dos americanos relacionado à Palestina. Vamos ver aqui outras, né? Da Palestina ao Brasil e Estados Unidos. Nós não podemos respirar. Então, está relacionado ao movimento recente contra o racismo. E aqui tem uma citação dizendo: o uso seletivo de agressão é muito semelhante e lembra o que vemos na Palestina pelas forças israelenses. Então, para ver como que o exército israelense reprime, né, esses movimentos da Palestina e com o uso da violência. Palestinos ignoram tentativa dos Estados Unidos de realizar conferência.
Então, vemos aí um não diálogo, né, dos palestinos relacionado aos interesses aí dos Estados Unidos. Palestina entre a rocha da ocupação e o martelo. Enquanto a faixa de Gaza é enforcada por um bloqueio na Cisjordânia, palestinos lutam contra uma ocupação brutal. Então, está mostrando aí, de alguma forma, que existe essas tentativas de invasão, de tomadas de territórios ainda presentes. Enfim, os laços com Israel, tentativa de estabelecer essa união com Israel, entre a Palestina e Israel, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. A Palestina não irá receber impostos cobrados por Israel. Então, está aí uma disputa ainda entre Palestina e Israel no viés econômico, a relação com a pandemia, enfim, temos diversas outras notícias aí para a gente entender o quanto, a partir da aula de hoje, o quanto que essas questões, elas têm uma raiz histórica e de que tem uma relação de permanência muito grande. Agora vamos voltar para a nossa aula. Percebeu a quantidade de assuntos semelhantes, mas também diferentes relacionados a esse território? Então, nessa aula de hoje, a gente precisa fazer uma contextualização intensa, porque é um assunto um pouco complicado. Eu mesma, quando aluna, quando eu estava no lugar de vocês, lá no terceiro ano do ensino médio, isso aí já faz um bom tempinho, esse tema era recorrente no vestibular, ainda e para mim eu tive muita dificuldade de entender devido à complexidade das relações envolvidas aí, porque envolve relações, por exemplo, a entender o que é um Estado com E maiúsculo, como um lugar de governabilidade, mas esse Estado não tem necessariamente um território, uma representatividade com fronteiras com outros países. Olha só que complexo, abstrato para a gente entender isso. É preciso a gente compreender também os conflitos religiosos que estão envolvidos aí, as idas e vindas dos acordos de paz, o que está interferindo aí, quais são os interesses colocados no ponto de vista internacional sobre essa região. Então é uma questão aí pouco resolvida. Então a gente precisa aqui ir com calma e para isso nós vamos voltar bem na história. Para você se localizar, primeiramente, onde é que eu estou falando Palestina, afinal, quem ainda não se situou, quem ainda não fez a ligação direta, vai lá na página 54 do seu material e que existe um mapa dessa região e nessa região vocês vão ver, se vocês olharem na escala em relação ao mapa mundi, é uma região situada em um lugar bem estratégico. Por quê? Ela faz fronteira, né, no norte, né, no caso aí no noroeste, com a Europa, mais ao sul com a África, mais a leste com a Ásia. Então você já está começando a perceber a importância de um dos interesses sobre essa região, que inclusive é uma marca desde a antiguidade das primeiras civilizações, que é caracterizada por ser um lugar de encontro de povos. Esse lugar que a gente denomina de Oriente Médio. O Oriente Médio é um outro conceito complicado que não existe uma definição formada, resolvida, definitiva sobre o que é o Oriente Médio. É um continente? É uma ideia? É um lugar aproximado, fronteiriço? Cada um historiadores, pesquisadores, vão delimitar essa região de uma forma. E dentro do Oriente Médio está a região da Palestina. É um lugar, então, que vai estar sendo palco de disputas geográficas, religiosas, culturais. Aliás, vamos pensar aqui que é um lugar, a Palestina, triplamente religioso.
porque tem uma grande importância para os judeus, porque é uma das regiões, a terra prometida, a busca por Canaã essa representação dos judeus, a terra prometida por Deus. É também um lugar importante para os muçulmanos, porque foi alvo das expansões árabes e também foi ali onde que se encerra a vida do profeta Maomé. E também é importante para o cristianismo, de onde surge então a figura de Jesus Cristo. Então temos mais uma importância aí que vai gerar diversos interesses sobre essa região. Sem falar dos interesses econômicos, porque temos interesses relacionados ao petróleo, hoje, né, ligados às questões nos dias de hoje. Na semana que vem nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, e também sobre a água. Vamos pensar que é uma região desértica, é uma região que necessita, né, para as populações sobreviverem, estarem próximas dos rios. E aí você vai lembrar que lá nas suas aulas do primeiro ano do ensino médio, ou quem tem uma memória melhor ainda, lá no 6º ano do ensino fundamental, quando a gente fala das primeiras civilizações e falamos de uma região chamada Mesopotâmia, você lembra? Região do rio Tigre, Eufrates, e é dali que surgem essas primeiras civilizações. A Mesopotâmia, ela está mais localizada, esses primeiros povos, na região que hoje denominamos de Iraque. Mas, como são diversas populações e que transitam, inclusive em busca dessa água, em busca de um lugar que tenha condições de sobrevivência, se caracterizam por povos nômades. E vamos falar de um desses povos, que são os hebreus. Os hebreus descendem de Abraão. Sim, eu vou chamar aqui a história bíblica, pensando inclusive a Bíblia como uma fonte histórica que vai caracterizar, vai narrar o surgimento desses povos. De Abraão, se vocês lembrarem um pouco, quem já teve contato com o assunto, ele teve o primeiro filho, o Ismael, com a escrava Agar, e de Ismael, da sua descendência, vai surgir Maomé, que é de onde surge o braço do islamismo. Só que ele tem com a sua esposa Sara um filho, o Isaac, e da sua descendência vai vir o povo hebreu. E mais para frente, o povo, os cristãos. Porque dos hebreus, Jesus Cristo era hebreu, vai surgir aí uma nova religião. Então a Bíblia, ela nos ajuda a compreender essa diversidade de povos que habitam dentro dessa região. E dentre esses povos estão os hebreus. Os hebreus se caracterizavam por ser povos nômades, em que transitavam na busca da terra prometida por Deus, a Canaã, a terra em que emana leite e mel. E nessa busca eles vão parar no Egito, vão se instalar à beira do rio Nilo e ali vão ser escravizados por um bom tempo, até que acontece um movimento que a gente chama de êxodo, a saída, caracterizando novamente como um povo nômade. Eles saem do Egito e vão em busca dessa terra e permanecem por muito tempo lutando com outros povos até se instalar nessa região da Palestina. Você deve lembrar que teve uma novela aí, que foi de um canal aí, que falava sobre exatamente esse movimento do êxodo dos hebreus. E a partir do êxodo vem o judaísmo, vem essa promessa de um Deus único, a partir inclusive dos 10 mandamentos, só existe um Deus. E vocês vão perceber que eles vão se instalar. Eu agradeço a mamãe que me fez ver essa novela. Às vezes eu ficava lá sentada no sofá, ela estava assistindo essa novela, que é além da questão religiosa que eu quero trazer aqui para vocês, que é a questão política, a questão de disputas que esses povos, principalmente os hebreus, estavam enfrentando. Formaram seus reinos, né? Temos aí o rei Saul,
Davi, Salomão, mas se caracterizaram por ser uma estrutura frágil, ter uma desestabilidade política. E essa desestabilidade se dá pela ameaça de outros povos. Então, por exemplo, os babilônicos, os persas, até por fim os romanos invadirem essa região. E isso vai enfraquecer, inclusive fomentar um movimento que a gente chama de diáspora, a saída dos judeus, a fuga dos judeus dessa região, principalmente quando foram invadidos pelos romanos dentro do Império Romano aí que cresceu bastante. Guarda essa história aí, dá um pause, porque nós vamos falar de outros povos que é importante para a gente falar da questão árabe-israelense, que são os muçulmanos. A história dos muçulmanos também está ligada a essa região do Oriente Médio. Maomé, na cidade de Meca, que vai transitar até Medina. Essa região está situada hoje onde é a Arábia Saudita, mas a partir de Maomé, com a fundação do islamismo, começa a haver uma expansão árabe. Esses califados começam a se formar e, inclusive, na região da Palestina, como eu falei, que é onde Maomé vai para junto de Alá. Ou, em outras palavras também, de outras perspectivas, de onde Maomé morre. Dentro dessa região, então, os árabes começam a se instalar e permanecem por muitos séculos dentro dali, até que são invadidos e dominados pelo Império Turco-Otomano. Isso aí eu tô falando já no século XIX, dessa dominação, em que vão se instalar ali. Os árabes continuam, porém dominados pelos turco-otomanos. Então nós temos aí os primeiros países árabes surgirem, principalmente quando esse Império Turco-Otomano vai se desfazer com o fim da Primeira Guerra Mundial. Sim, já estou no século XX, para vocês perceberem quanto tempo esses povos árabes habitavam e ainda habitam essa região. Enquanto isso, os judeus, que da outra história que eu estava lá falando, estão espalhados no movimento de diáspora por outras regiões no continente, na Europa, na América. E é dentro da Europa que eu vou chamar a atenção de vocês, porque no finalzinho do século XIX, no início do século XX, começa um movimento nacionalista que a gente vai chamar de sionismo, o retorno, a volta, o retorno às origens desses povos. Então os judeus começam a retornar, porém, quem foi na roça perdeu a carroça, né? Essa região já estava ocupada por outros povos, mas começam a formar as suas primeiras vilas, as suas primeiras colônias, que são chamadas de kibbutz. Esse movimento sionista vai se intensificar, sobretudo depois do final da Segunda Guerra Mundial, porque com a Segunda Guerra Mundial é revelado os males que foram ocasionados a esse povo judeu, principalmente com o Holocausto, os campos de concentração. E isso a Inglaterra já está há muito tempo incentivando o movimento sionista de volta a volta para a região da Palestina, que foi em 1917 uma declaração chamada Declaração de Balfour. Bem, mas como eu falei, esse território já estava ocupado e a própria Inglaterra, que depois da Primeira Guerra Mundial, com o fim do Império Turco-Otomano, é a Inglaterra que passa a dominar a região da Palestina, ao mesmo tempo em que ela incentiva a ida de judeus para a região da Palestina, ela conta com o apoio dos árabes para a própria guerra. Inclusive, então, a gente está vendo uma ação um pouco contraditória da Inglaterra nesse momento. Bem, no fim aí da Primeira Guerra Mundial, só para você ter uma ideia, isso também está no seu material, haviam cerca de 56 mil judeus na região da Palestina e 640 mil árabes.
Então você está vendo aí, por meio de dados, uma superioridade muito grande em número de árabes dentro da região da Palestina. Mas a Segunda Guerra Mundial, a questão do Holocausto, a perseguição dos judeus com a ascensão do nazismo, vai levar a uma intensificação dessa migração judaica de volta para a Palestina. Inclusive, a questão do Holocausto, quando é revelado depois da Segunda Guerra Mundial, vai causar uma comoção mundial a favor dos judeus, a favor de que eles tenham finalmente a sua terra, seu território. E isso vai fazer uma pressão política muito grande, principalmente sobre a Inglaterra, que ainda detém a dominação sobre essa região. A Inglaterra ela vai tirar seu cavalinho da chuva, vai sair de cena e vai acionar a ONU, que é criada exatamente no final da Segunda Guerra Mundial. A Organização das Nações Unidas, então, vai elaborar um plano para resolver essa questão na Palestina, habitado tanto por árabes quanto para judeus. E o plano, então, é a formação de dois estados. O Estado árabe, formado por 42,9% do território da Palestina, e o Estado judeu, formado por 56,5% dessa região. Além disso, Jerusalém, que é uma cidade triplamente santa, ela se torna um território internacional, ou seja, não é nem de um e nem de outro. Você pode observar essa divisão aí no mapa que está na página 54, que eu falei para vocês. Estou jogando aqui na telinha. Reparem só, o que está de verde é o território concedido aos judeus e o que está de amarelo concedido aos árabes, e no meio ali, em roxo, a região de Jerusalém. Então, seria essa a proposta da ONU de divisão. Será que vai dar certo? Será que vão concordar com essa nova divisão, com essa nova proposta? Bem, os árabes não vão aceitar. Percebe o seguinte, olha só a maioria árabe que está situada nessa região. Será que eles vão aceitar perder o seu território para os judeus? Além disso, a gente tem que pensar aqui quais são os interesses internacionais tão grandes em formar esse Estado judeu. Bem, os árabes não aceitam essa divisão, porém, os judeus aceitam, e em 1948 vai ser criado o Estado de Israel. É aí que nasce Israel, e quem vai apoiar, quem vai concordar com isso são os Estados Unidos e a União Soviética. Por quê? Vamos contextualizar. Nós estamos aqui no momento da chamada Guerra Fria. E eles vão apoiar, inclusive, com olho, interesse de dominação econômica devido ao petróleo na região do Oriente Médio. Então, você vê aí que nada inocente, tudo aí está relacionado a esses interesses. Bem, é formado o Estado de Israel, porém, os árabes não concordam. E aí começam os primeiros conflitos. Nessa história aí de Israel, a partir de 1948, começam a acontecer guerras, que na próxima aula nós vamos falar sobre esses 4 conflitos árabe-israelenses, vamos falar da Guerra dos 6 Dias, da questão do Canal de Suez, e vamos falar da Guerra de Yom Kippur, além dos tratados de paz que vão estar nessas idas e vindas. Mas para você entender, árabe não está ligado a uma região, não está ligado a um país. Os árabes, eles também estão espalhados pelo mundo, e vai ter adeptos, outros países que vão apoiar a questão dos árabes, como, por exemplo, o Egito, a Jordânia, o Líbano, a Síria.
Só que dentro desses territórios eles vão lutar a favor dos árabes, porque são países também árabes. Olha só como é que é confusa o nosso entendimento. Não podemos reduzir a ideia de árabe e a ideia da Palestina como um estado árabe a um território, a uma terra, a fronteiras. Porque a ideia de árabe, ela é muito mais do que isso, ela é cultural e que se expandiu desde lá do século XI, nas expansões árabes, lá desde Maomé. Então é difícil a gente delimitar o que é o ser árabe. E certamente não está relacionado somente ao povo que está disputando por um território na Palestina. Então aqui a gente vai começar a ver a partir da próxima semana, uma série de conflitos acontecendo entre Israel e estados que são adeptos, estados árabes. E vai se formar também uma organização, uma liga árabe, que vão lutar politicamente, mas também através das armas, de ocupações, de invasões, pelos direitos da formação desse estado, da tomada dessas terras. Então a gente precisa pensar aqui nesse conceito da formação da Palestina. Existe um estado chamado Palestina, porém esses árabes eles estão dispersos, eles começam a se refugiar após esses conflitos em outras regiões, por exemplo, a Jordânia, a Síria, e daí vão começar a se formarem organizações de resistência, mas também a entender a relação com organizações terroristas, que não exatamente andam juntas. É preciso a gente ter essa consciência. Mas isso é papo para a nossa próxima semana, ok? Por aqui a gente encerra, porque foi, como eu disse, preciso contextualizar bastante o surgimento, as raízes desse conflito que está ligado a território, a religião, a interesses econômicos. E aí, nosso dever de casa, as nossas tarefas que serão resolvidas na nossa próxima live, estão lá na página, primeiramente, a seção Outras Versões, que está na página 55 do seu material. E na página 62, na seção Hora de Estudo, os exercícios de número 2, 3 e 5. Esse exercício 5 já está na página 63, ok? Então, mais adiante, durante a semana, a gente se encontra para falar um pouquinho mais sobre essa questão árabe-israelense. Ficamos por aqui, cuidem-se, continuem estudando e até a próxima!